Seja bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio do nosso Keep Selling Podcast. E você sabe que aqui o papo é vendas, né, pessoal? A gente sempre traz aqui pessoas que têm aí um histórico positivo em vendas, que acaba deste papo a gente faz virar uma aula, né? E hoje nós importamos dois caras. Um tá ali no backstage, ali só filmando a parada aqui, mas nós temos um cara que ele é um expert em vendas, e neste momento ele é um cara muito focado em consórcio, que é um baiano, nosso amigo Ailson Lino. Lino, é um prazer receber você aqui no Keep Selling. Carlos Eduardo, para mim é um prazer inenarrável estar aqui. Muito obrigado por esse convite, muito obrigado por essa janela espetacular que você está abrindo para mim, essa vitrine, né? Estar aqui no Keep Selling, para mim, é uma catarse, eu diria para você. Muito obrigado. Ô, pessoal, e olha para vocês verem como é que são as coisas. Há muitos anos atrás, não vou falar assim, há muitos anos, que muito é muito, né? Você vai achar que é 20 anos atrás, mas olha, eu te garanto que mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás, eu já assisti o Lino na televisão, aqui na Band. Ele vinha da Bahia e grava até hoje, né, as lojas da Grande Minas, e eu assisti por muitos anos na Band. E esse moço que está aqui ao meu lado, você vê como é que são as coisas, né? Lá atrás eu assistia e já o admirava da forma que ele conduzia toda aquele setup ali de vendas. E hoje ele está aqui comigo, aqui no estúdio, a gente está gravando com ele, né? E para mim, ô Lino, é uma satisfação muito grande, tá? De receber vocês aqui, receber o Duda, que está ali, é o nosso amigo também, é um jornalista aí das antigas, né? Que acompanha o Lino aí nas lojas. E olha, é um prazer muito grande, até porque a gente vai falar de um tema aqui que eu gosto muito, que é sobre vendas, sobre esse mercado, não só do automóvel, né, como também de consórcio, que o consórcio, ele, obviamente, a gente está falando de automóveis. Eu queria que você iniciasse contando um pouco da sua história, né? A gente sabe que você é um dos executivos aí do grupo GNC, né, um grupo muito grande que, pelas minhas pesquisas, né, a gente faz uma pesquisa antes de conversar com os caras. É um grupo que foi fundado em 1991, né? Não é isso? É verdade. Bom, Carlos Eduardo, eu quero agradecer. É uma lisonja para mim ouvir de um jornalista tão renomado como é você, além de ser um grande empresário, um grande estadista, eu diria, né? Você realmente é um influencer natural. Você acaba deixando a gente muito à vontade e a gente bebe nessa fonte que é a tua própria história, a tua própria trajetória. Isso é muito engrandecedor para mim. Ainda saber que algo em torno de 10, 15 anos você já me assistia na TV Sim. Band aqui de Minas Gerais, para mim é uma lisonja muito grande, né? Ter o público mineiro, especialmente você, esse grande jornalista que a gente sabe da sua envergadura, do seu trabalho e, claro, para mim eu estou muito, muito, muito satisfeito. O grupo GNC, como você me perguntou hoje, é grupo New Chase, né? É aquela grande perseguição pelo progresso, pelo sucesso. Claro. Esse grupo surgiu lá na Bahia, um grupo baiano. Ele começou com duas concessionárias, né? Uma Chevrolet, que era Codismã, em Vitória da Conquista, que é uma cidade do interior da Bahia, com cerca de 350 mil habitantes, chamada, inclusive, como é que chama, Duda? A Vitória da Conquista, a Princesinha, né? A Princesinha é Feira de Santana, a Vitória da Conquista tem um outro, que eu acabei me esquecendo. Então, era uma Volkswagen em Salvador, a Sanave, que já tem 65 anos, é uma jovem senhora que vem prestando esse serviço relevante à comunidade baiana, aos baianos e ao Brasil como um todo. E a Codismã em Vitória da Conquista, uma revenda Chevrolet. Daí a coisa foi crescendo, hoje já passa de 70 concessionárias representando... No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, representando 12 marcas. Aqui em Belo Horizonte nós temos duas grandes concessionárias, que é a Grande Minas na Pampulha, na Avenida Antônio Carlos, a Grande Minas na Cristiano Machado e no interior aqui em Contagem, na Davi Sarnoff, sem contar que nós temos também Toyota, em Montes Claros, em Divinópolis, em Pará de Minas...
Então nós temos Toyota, nós temos aqui nas Minas Gerais, né? Hyundai, Caoa Chery, né? BMW, aí em outros estados, BMW, Volvo, a linha Premium da Toyota, que é a Lexus, temos Renault, Volkswagen, enfim. Aí são 12 marcas que o grupo representa. E eu estou nesse grupo já há 34 anos. 34 anos. Eu vendo consórcio há 40 anos. Olha só. Eu tenho uma história muito interessante, Carlos Eduardo. Eu tenho um grande carinho, um carinho super especial por Belo Horizonte, pelos mineiros. Por dois grandes motivos que eu tenho esse carinho muito especial. O primeiro motivo é que eu comecei no segmento de consórcio com uma empresa mineira, em 1985, portanto, só faz 40 anos. E o segundo motivo, mas não nessa ordem, eu vou passar até para o primeiro, é que no dia 28 de maio de 1989, nasce a minha filha número 1, aqui na maternidade Otaviano Neves. Eu morava aqui em Belo Horizonte na época. Então, é um carinho especial por essa terra, né? A minha filha Natália está com 36 anos. Mineirinha de coração. E esses dois grandes motivos me deixam muito feliz por estar aqui, inclusive, no seu podcast falando. E qual que é a empresa de consórcio que você trabalhava aqui em Belo Horizonte? Era a extinta Abracon. Abracon, administradora brasileira de consórcio, era do Gino, né? Veio junto com o Salvador Aguiar, né? Que ele tinha a Unialto. Unialto era aqui no Caiçara. Isso, no Caiçara. Então, o Gino trabalhava com o Salvador Aguiar. E aí, através dele, o Gino fundou a Abracon, a administradora brasileira de consórcio. Como ele tinha também um contrato com a Ford, vendendo consórcio Ford nas concessionárias Ford, expandiu para o Nordeste e, junto com essa expansão, ele fundou a Abracon. Ele tinha, então, a representação do consórcio Ford e, nos lugares onde ele representava o consórcio Ford, ele montou um escritório da Abracon. Aí eu conheci, exatamente em agosto de 85. Lá tinha um anúncio do jornal à tarde, aqueles classificados da época, né? Dizendo que estava precisando de pessoas que quisessem trabalhar com consórcio, não precisava de experiência, dava o treinamento. Eu nunca ouvi falar na palavra consórcio. Eu não sabia o que era consórcio. Mas me chamou a atenção que falava jovens dinâmicos e ambiciosos. E eu era, e sempre fui dinâmico e ambicioso, né? Ambicioso no sentido de crescimento, né? De alcançar as coisas que eu desejo, que eu quero, que eu almejo, que eu anseio. Fui lá atender esse anúncio, gostei do produto e até hoje estou nele. Então essa empresa já não mais existe, a Abracon, o Gino já não está mais conosco, né? Mas deixou esse legado. E 6 anos depois eu conheci o grupo New Chase, como eu te falei anteriormente, que eram apenas 2 concessionárias. A Sanave Volkswagen em Salvador e a Codesman, que era a Chevrolet em Vitória da Conquista. Entrei para vender consórcio e não parei mais. Daí nós temos uma história muito bacana. Eu sempre digo o seguinte, o consórcio no Brasil nasce em 1960. Né? Foi oficializado. 2 anos depois eu nasço, em 62. Assim como o Rio Negro e Solimões, que saem e percorrem 7 quilômetros juntos, mas não se misturam. Não se misturam. Após 7 quilômetros, eles entendem que eles têm que virar oceano, aí eles se misturam, desaparecem no oceano, deixam de ser rios para ser oceano, muito mais pujante, muito mais majestoso. Assim aconteceu comigo e o sistema consórcio do Brasil. O consórcio nasce em 60, eu nasço em 62. Caminhamos paralelos, sem se misturar, sem se conhecer. Até 1985. Aí as nossas histórias se fundem. Se confundem e se fundem. E nós somos uma pessoa só. Eu sou o consórcio sou eu. De lá para cá estamos caminhando juntos, inseparáveis. E muitas coisas aconteceram, muitas paralisações do governo federal, mudanças 1000 do sistema consórcio, saindo do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Receita Federal. A regulamentação vindo a partir de Collor de Mello, da então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, passa a ser então liderado pelo Banco Central. 90, 91 pelo Banco Central e tantas outras mudanças que eu acompanhei e vivi durante esses 40 anos que eu milito em consórcio. E nesse período, Olino, vale lembrar que diversas empresas de consórcio ficaram pelo caminho porque não conseguiram a regulamentação pelo Banco Central, né? Até porque o aporte de capital era muito alto, o que tinha que fazer, e quem
não conseguiu, ficou pelo caminho e surgiu aí os grandes consórcios, né? Graças a Deus, Carlos Eduardo, que houve, né, essa reformulação do sistema consórcio, sobretudo depois que passa para o Banco Central do Brasil. Sim. Porque existiam muitas administradoras e que algumas não tinham tanto cuidado com o produto e nem com a clientela, que é o nosso principal objetivo, é servir o nosso cliente. Então, não tinha muito segurança em apresentar um serviço com uma qualidade espetacular, com uma segurança espetacular. Então, existia muita coisa, eu diria, como diz no Nordeste, vendendo gato por lebre, Sim, né? E trazendo problemas demais. Na época, o consórcio ele ficou até mal visto, né, Lino? Ah, consórcio, não quero. Vendedor de consórcio era mal visto também, né? Amigo, muito mal visto. Né? Porque sabia que talvez o cara comprava ali as cotas ali, falou, poxa, eu vou comprar, e aí tinha aquelas promessas do grupo que vai sortear rapidinho, e antes de sortear o consórcio acabava e o cara ficava no prejuízo, e hoje não, hoje essa história mudou, né? Conta aí pra nossa audiência aí como é que mudou isso aí. Apesar de ainda existir, né, essas falsas promessas por algumas pessoas que se dizem profissional do consórcio, que eu não chamo de profissionais, né? São pessoas desprovidas de caráter, são aventureiros que se lançam como profissionais de consórcio e ainda continuam enganando parte da população com essas falsas promessas. A grande vantagem de ter tido essas mudanças que houve a partir do advento do Banco Central no sistema consórcio é a segurança que dá. Ainda que alguém seja enganado por falsas promessas, existe a proteção da lei que garante a segurança da devolução do dinheiro dessas pessoas que foram enganadas. E isso, graças a Deus, melhorou muito, né? Mas eu digo para você que quer fazer um consórcio, porque tem aquela história, Carlos Eduardo, consórcio, comprar ou fazer? Fazer ou comprar? Eu faço um consórcio ou compro um consórcio? Eu digo o seguinte, primeiro você faz. Depois você compra. Primeiro você faz um consórcio, uma carta de crédito num grupo, de um prazo que você suporte, com uma parcela que esteja dentro do seu orçamento, você fez o consórcio. Após a contemplação, você tem o poder de compra. Aí você vai comprar o produto que você quer. Uma motocicleta, um imóvel, um carro, um avião, náutica, o que você quiser com o poder de compra que você tem à vista. Portanto, consórcio. Fazer ou comprar. Primeiro você faz, depois você compra. Lino, hoje a gente nota que o mercado, hoje o acesso, né? Hoje para você ter um acesso a um veículo zero quilômetro, eu imagino que é a forma mais fácil do cara que talvez ele não tenha aquela condição de ir na loja e comprar um carro à vista, é pelo consórcio. É ou não é? Essa realidade do cara falar assim, eu quero comprar um carro zero, então eu vou pelo consórcio. Você está certíssimo, certíssimo, Carlos Eduardo. Não tão somente aquele que não pode comprar à vista, mas também e até principalmente aquele que pode comprar à vista, que ele pode pegar esse capital, aplicar, né, e com os rendimentos provenientes da aplicação deste capital, ele pagar as parcelas do consórcio. Se esse cliente for um comerciante, melhor. Vamos dizer que ele vende pneus. Ele pega o dinheiro que ele iria comprar um carro à vista, compra de pneus. Claro. Né? E para aumentar aí o seu poder de barganha, de revenda com uma condição melhor. E o dinheiro da lucratividade desses pneus, ele paga a parcela do consórcio e dá acesso ao carro dele com a maior facilidade. Hoje, no nosso consórcio, por exemplo, que a nossa bandeira é o consórcio Chevrolet, existem várias formas da contemplação. A primeira, Carlos, é através do sorteio, onde todos, com a mesma igualdade de condição, vão concorrer pela Loteria Federal. O outro é o sistema de lance, que o consórcio Chevrolet ampliou esse sistema. É muito conhecido o sistema, quem deu mais leva, né? O leilão. A Chevrolet ampliou, cara. E como é que é isso? Vamos lá, existe esse lance que é chamado lance livre, quem deu mais, naturalmente vai é contemplado, vai ganhar. A concorrência vai ser... Mas existe o lance fixo. Nesta modalidade, no mesmo grupo, na mesma assembleia, onde tem lance livre, para aqueles que têm melhores condições, tem o lance fixo. Como é que funciona? 30%. Todos nesta modalidade vão ser contemplados com apenas 30%. Nem mais,
nem menos. Isso dá também outra igualdade, uma garantia e uma tranquilidade para aqueles que não têm tanto dinheiro. E é uma garantia que o cara dá os 30% e ele é contemplado? Nesta modalidade, sim. Então, o grupo tem algumas, no fundo comum que recebe nas parcelas, ele separa um valor para lance livre. Vamos lá, o grupo arrecadou 10 carros nas parcelas, tá certo? Um grupo com 1.000 pessoas, vamos dizer assim, arrecadou 10 carros nas parcelas daquele mês. Certo. Ele tem 10 carros no caixa, no chamado fundo comum. Certo. Como é que ele vai entregar esses 10 carros? Ele vai tirar um carro e sortear. Ficaram 9. Aí tem o lance livre. Certo. Quem der mais é contemplado e leva. Aí tem o lance fixo. É separado algumas unidades destes 10 que foram arrecadados. Esse carro aqui, ou esses carros aqui, são para serem entregues através do lance fixo. Então, vamos dizer que esses 2 ou 3 carros, depende do grupo, depende da administradora, separou 3 carros para lance fixo. Esses 3 serão entregues só com lance fixo. Vamos lá. 10 pessoas deram lance fixo. Eu só tenho 3 para entregar. Certo. Um exemplo, né? Então eu vou sortear entre os 10 quais os 3, já que o lance é igual. Certo. Então aumenta a possibilidade. No único grupo, você concorre ao sorteio, você concorre ao lance fixo, você concorre ao lance livre. No mesmo grupo. E não para por aí. Ainda tem o lance embutido. Para as pessoas que não têm dinheiro para lance livre, nem os 30% para lance fixo, tem o lance embutido. Explica pra gente. É como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha, tá? A gente utiliza da própria carta de crédito um determinado percentual, né? No nosso caso o Chevrolet é 15%, para ele utilizar de lance. Exemplo, ele vai fazer um consórcio de um Onix que custa 100 mil reais. Certo. Ele faz uma carta de 115, ele já acrescentou 15%. Tá. Ele não vai usar aqueles 15 para comprar o carro, mas vai usar como lance. Entendi. É como se ele tivesse tomado emprestado 15 mil reais, sem juros. Utiliza o lance de 15%. Se ele tiver mais 15, ele já vai concorrer com o lance fixo de 30%. Entendi. Mas se ele só tiver os 15, ele já está concorrendo. Já está concorrendo. Mas você me pergunta, e é provável que ele seja sorteado com 15%? Nas primeiras assembleias, eu diria que não, em grupo novo. Tá aí uma coisa que as pessoas precisam ter coragem de falar. Que as pessoas não falam, né? Não falam. Quem tá comprando. Como é que você faz? O cliente, você chama o cliente, ele quer fazer um consórcio em 100 meses. Vou fazer uma conta aqui de papel de pão, tá? 100 meses, vamos dizer que o investimento seja 100 mil. 100 mil para 100 meses, obviamente, R$1.000 de parcela. Certo. Eu vou pagar 100 parcelas de 1.000 para adquirir um carro de 100 mil reais. Para que eu possa ter uma parcela de 100 mil, eu estou entrando no consórcio de 100 meses, então eu tenho que entrar na primeira assembleia. Sim. E na primeira assembleia, nunca vai ser contemplado ninguém por lance com 15%, jamais. Aí eu garanto, não vai ser contemplado. Quem te promover, quem te provar, melhor, quem te prometer está mentindo. Eu quero que alguém, eu desafio, nesses 40 anos de consórcio que eu tenho, alguém que tenha entrado num grupo novo na primeira assembleia tirar com 15%. Eu desafio. Se tem, eu não sei. É igual o caviar do Zeca Pagodinho. Não vi, não conheço, só ouço falar. Tá certo? É tipo isso. Isso. Né? Então, se você não tem dinheiro para lance, você vai utilizar 15% da carta e tem uma certa pressa de carro, eu vou te dizer, Carlos Eduardo, os 15%, ele começa a ser viável essa contemplação lá pela metade ou mais do grupo. Então, um grupo de 100 meses, normalmente o grupo de consórcio acontece da seguinte forma. No primeiro ano, os lances médios é de 50% a mais. 50% a 55%. Nos primeiros 12 meses, qualquer grupo de consórcio. Lance alto. Isso tem uma forma de beneficiar. Porque o fundo comum vai tendo lance. Imagine que eu arrecadei 10 carros e houve lance de 50%. Só nos lances dos 10 carros que eu vou entregar, eu arrecado mais 5 carros. Entendi. Que é a suplência, e chamo. Quem deu a suplência. Voltando ao assunto, no primeiro ano, os lances são maiores que 50%. No segundo ano, baixa para uns 40, 45, lá se vão 24 meses. No terceiro ano, baixa para os 35, 40. Ó, lá se vão 3 anos, tá? Lá para o quarto ano, 48 meses, 5 anos no grupo de 100, é que os lances começam a tomar aí uma tendência de cair, porque quem tinha mais dinheiro já foi contemplado, já não concorre mais, que eles começam a cair para 25, 30%. Então, consórcio, para que você possa ter uma possibilidade maior de contemplação por lance, ele tem que estar aí já faltando 25, 30
meses para terminar, porque as pessoas que tinham pressa já tiraram e o seu lance fica muito mais competitivo. E isso, Lino, tudo isso que você está falando, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, ele está tendo aí clareza, porque esse tema consórcio, ele é um tema que hoje, por exemplo, além de ser assim, um facilitador para o cara iniciar a jornada, você vê que a galera jovem, o cara fala, quero ter um carro, ele faz um consórcio, ele vê ali uma parcela ali de R$400, 450 e começa a jornada dele. Aqui na TV a gente também não é diferente não, porque a gente tem os carros que a gente roda aí com as equipes. Então hoje, se eu for contar aí, eu acho que a gente tem umas 6 cotas de consórcio, e eu sempre falo com a Rê, falo assim, olha, porque existe aquela, não pressão, né, mas aquela, talvez uma pressão pelos gerentes, que eles também têm que bater meta, os gerentes de banco, que sempre tem os consórcios, então os caras sempre vendem o consórcio e a gente acaba comprando. E eu particularmente gosto do consórcio. Eu acho que é uma forma de você investir um dinheiro, é uma forma de você criar, porque o brasileiro, a gente está acostumado a ter carnê, né? Você tem um carnezinho para pagar, então você segura o dinheiro. Então você sabe que todo mês tem que pagar ali, você vai, só que você está acumulando um patrimônio, né? E o consórcio, a gente vê isso. Hoje no nosso mercado de veículos seminovos, a gente vê também que as pessoas que vão atrás de vocês para comprar uma carta, o cara pode comprar uma carta de 35 mil como uma de 300 mil, de 1 milhão, né? Sim. Esse cara que compra uma carta aí de 35 mil, 40 mil reais, obviamente ele está fazendo uma opção em comprar um carro seminovo. Sim. Mesmo sendo de consórcio. E eu sei que até pela publicidade que vocês têm hoje na TV do carro, ela explica muito bem isso aí. Eu gostaria que você explicasse para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, como é que é essa atuação de vocês nesse segmento de veículos seminovos? Muito bem, Carlos. O segmento de veículos seminovos, ele representa hoje 90% da demanda do consórcio. Olha só. Ou seja, o nosso ticket médio hoje de todas as administradoras de consórcio, na grande maioria que trabalha só com carro, claro que eu não vou falar ticket médio de imóveis, de aeronaves, de bens destinados à agricultura, é um outro ticket médio, Sim. tá? Mas se falando de automóveis leves, né, tirando caminhão leves, o ticket médio hoje do consórcio é 70 mil reais. 70 mil reais. Em algumas administradoras baixa até para 60, porque existem 2 indexadores para consórcio. No nosso caso, que é de fábrica, é da Chevrolet, o indexador do nosso consórcio é o próprio produto, é o próprio carro. É o Onix, é o Tracker, é S10, é o indexador, é o objeto do produto, o objeto do consórcio. Certo. Em administradoras de consórcios independentes, que não tem ligação com fábrica nenhum, existem outros indicadores, outros indexadores. Certo. No caso das administradoras independentes, é o INPC, o INPCA, como é que é? IPCA. Isso. Índice de Preço ao Consumidor Amplo. IPCA, exatamente. E esse indexador ele é movido pela Selic. Sim. No contrato de adesão, tem dizendo qual é o prazo para o reajuste ou o ajuste. É anual, é semestral, é trimestral, vamos dizer que seja anual. Então você paga parcelas fixas durante um ano, que o IPCA só vai reajustar, baseado na Selic, depois de um ano, porque está no contrato. Então, nesse caso, existem ticket médios menores do que 70 mil. Mas no caso do indexador seu carro, para carro seminovo, normalmente o ticket médio está andando na casa dos 70 mil. E 70 mil só vai contemplar carro seminovo. Sim, não é sim, verdade? claro. Haja vista os preços dos carros zero, né? Que estão todos acima. Todos acima. Todos acima desse valor aí. Né? E isso aquece demais o segmento de seminovos. Portanto, repito, o consórcio direto de fábrica, ele contempla 90% das cartas destinadas a carros seminovos. Muito embora exista dentro do próprio sistema do consórcio Chevrolet, você pode juntar 1, 2, 3, 4 cartas para comprar um único veículo. E você tem no seu consórcio, no consórcio Chevrolet, vocês têm aqueles caras que são os investidores, aqueles caras que vivem de consórcio? Porque assim, eu até conheço alguns que vivem de consórcio. O cara compra diversas cartas, quando sai a carta, ele ganha um dinheirinho que ele vende a carta.
Existe. Como é que funciona isso lá com Existe, você? Carlos Eduardo, muita gente, pessoa física que é investidora de consórcio, compra várias cartas. Aham. Na medida que elas são contempladas, eles vão vendendo a carta, né? Aham. Porque o consórcio, imagina, você entra num consórcio e paga apenas uma parcela. Vou dar um exemplo. Aham. Você compra um consórcio de 100 parcelas de R$ 1.000, né, com uma carta de 100 mil, fazendo a conta de papel de pão aqui, tá? Sim. Vamos dizer que aí é o custo total, que é a categoria, tá? 100 mil, 100 parcelas de 1.000. Na primeira assembleia você é sorteado. Um vai ter que ser sorteado. Aí você tem 100 mil disponíveis com apenas 1.000 de investimento. Então, esse investidor que tem essa contemplação na primeira ou nas primeiras assembleias, fica mel na chupeta para vender e ganhar muito dinheiro. Aham. Se alguém te apresentar, por exemplo, uma carta de consórcio hoje, com uma parcela apenas de 1.000 e 100 mil para você utilizar, se te pedir 10 mil, você não compra, não? Tranquilo. Então você É compra. isso. Muito embora, Até porque você vai comprar um carro de 100 mil. De 100 mil. Financiado, você vai pagar o dobro de 100. você vai pagar um carro para você É. e um e-mail para o banco. É isso aí. Então, respondendo a sua pergunta, existe sim os investidores de pessoas físicas e agora muitas empresas que compram seus carros, trocam suas frotas, atualizam suas frotas através do consórcio. E o consórcio Chevrolet, de olho, né, nessa fatia do mercado, já monta grupos com características peculiares para investidores pessoa física, como locadoras, como pessoas, como frotistas, como, por exemplo, a taxa de administração média é de 15%, tá? Para pessoas qualquer, pessoa física. Para esse tipo de investidores, o Chevrolet tem de 9%. Então, se você quiser fazer, já baixou para 9%. Então, de 18 para carro seminovo, você está pagando a metade. Exatamente para contemplar essas pessoas que fazem várias cartas de crédito de consórcio, para na medida que for sendo contemplados, ou eles faturam os carros para trocar sua frota, ou eles vendem essa carta. E melhor, eles podem retirar em espécie. Então não existe hoje um investimento melhor que o consórcio. Sim. Se o IPCA subir, que a Selic agora subiu, mas vai subir muito, não é fixo. Ótimo, graças a Deus que sobe, que atualiza seu dinheiro. Porque quando sobe bastante pelo IPCA, ou até que seja o carro indexador, lá na frente, quando você for contemplado, se você somar as parcelas que você pagou, ordinárias, né, originais, não vai dar nem... vai dar 80% do que você tem para receber. Ou seja, você pagou 80%, já vale 100%. O teu crédito. Só pela atualização do crédito, você já ganhou dinheiro, né? E aí você pode retirar em dinheiro, em espécie, a sua contemplação. No passado, você era contemplado, mesmo quitado o seu consórcio, você imediatamente você podia tirar em dinheiro. Né? Aí o que era que acontecia? Os investidores começaram a entrar fazendo consórcio para, após contemplação, receber em espécie, para fazer outras coisas qualquer, que não seja comprar um carro. Só que aí foi direto, atingiu as revendas, atingiu as agências de carros seminovos, atingiu direto as fábricas, porque ela vendia o consórcio, mas não entregava o carro. Por quê? O consorciado contemplado optava pelo dinheiro. E aí já perde a razão. O Banco Central, né, eu diria, por pressão, não, por solicitação das redes, né, falou assim, ó, faz o seguinte, ô Banco Central, pô, eu luto para fazer o consórcio, né? Aí na hora com o tempo, na hora de entregar meu carro, você permite que ele tire dinheiro, eu não vendo o meu carro. Aí o Banco Central falou, Regi, tranquilo, vamos fazer o seguinte, 180 dias agora é o prazo. Cliente contemplado, mesmo quitado, ele quer pegar espécie? Pode. Só depois de 180 dias da contemplação. É o prazo que o concessionário tem para negociar e vender o carro. Aí o Banco Central fala, ó, concessionário, eu vou te dar 6 meses. Você vendeu o carro, o dinheiro do cliente está aqui. Se você não conseguir, eu não posso estar prejudicando o dinheiro do cliente, eu tenho que entregar em espécie. Portanto, os investidores podem vender sua cota contemplada, podem faturar o carro para melhorar sua frota, como podem também retirar em espécie após 180 dias. E o cliente não quer esperar 6 meses também para pegar o dinheiro, pô. Para pegar o dinheiro. Ele não quer. Eles podem. Ele fala assim, poxa, eu vou pegar o carro e fazer dinheiro no carro. E fazer dinheiro no carro. Se bem, meu caro Carlos Eduardo, se eu for contemplado hoje, tá? Eu tô até quitado, eu quero pegar em espécie, tá? Eu tenho 6 meses para pegar em espécie, ou quitado ou não, durante esses 6 meses que eu estou esperando, meu dinheiro não fica parado, não.
ele é aplicado. E o indexador é a Selic, que está corrigindo meu dinheiro. Se foi 100 mil hoje, amanhã é 100 mil e R$5. E depois é vai. o próprio consórcio que faz essa aplicação, o próprio que faz essa correção do dinheiro do cliente. Um dia, após a contemplação, a administradora retira o dinheiro do fundo comum e coloca na aplicação em prol do consorciado. Portanto, aquele dinheiro não pertence mais ao grupo, pertence ao consorciado. Está na conta vinculada da administradora porque... ele recebe o dinheiro corrigido. Corrigido, porque tem que corrigir por conta do regulamento. Então, consórcio é seguro, é bom negócio. E se você... É igual remédio. Tomou na dose certa, você está feliz e curado. Agora, Lino, a gente nota, do jeito que você fala, que você tem uma paixão aí pela venda do consórcio. E a gente acha legal porque aqui a gente traz muito vendedor de carro. E o vendedor de carro também, o dono de loja, às vezes o cara também é aquele cara que vibra com aquilo, né? Como é que... quando você percebeu mesmo que... Você falou, poxa, o meu caminho é o consórcio. E de onde vem essa inspiração, essa determinação? Porque... eu imagino que você deve administrar um grupo de pessoas muito grande, né? Eu gostaria até que você falasse aí do seu grupo de pessoas, como é que você faz para administrar aí o ser humano, porque a gente sabe que administrar pessoas não é fácil. E pode ser 5, 3, 4, ou pode ser 1000, eu acho que são todos iguais, cada um pensa de um jeito. Como é que você faz? Porque o consórcio... a gente percebe que não é um grupinho ali de 10 pessoas vendendo. Deve ser um batalhão de gente. Como é que você faz isso aí? Conta pra gente. Que legal. Primeiro essa entusiasmo que contagia. Eu tô vendo você falar aqui, acho que a hora que termina aqui eu já vou comprar um consórcio. E eu vou ficar muito feliz em vender esse consórcio para você e para toda a galera que tá aqui nos bastidores. Duda Gourinho já tá ali rindo. Carlos Eduardo, eu sou uma pessoa entusiasta por natureza, inato. Eu tenho um entusiasmo inato, eu nasci com ele. E isso é o primordial para quem quer trilhar uma jornada em vendas, né? Ou em qualquer outra coisa. O entusiasmo, o amor, a paixão por aquilo que você vai fazer. A entrega. Isso. Então, eu me identifiquei com o produto consórcio por tanta coisa bacana que tem nele e principalmente por ele não ser um produto de prateleira, que as pessoas vêm até mim quando tá com fome. O grande barato de ser vendedor é ser transformador. É levar para você, criar uma necessidade que você achava que não tinha. A partir dessa necessidade, eu vou com a possibilidade de resolvê-la. Então, depois da visita, da anamnese, saber quanto você pode fazer, o que é que você está fazendo com o dinheiro que você não poupa. Eu vou dizer para você o tanto quanto você poderia ganhar e criar aí uma possibilidade maior através do sistema consórcio. Esse é o grande barato, que eu crio a necessidade e levo na hora a resolução dessa necessidade. Isso é o grande barato da paixão pelo consórcio. E depois ver o cara sendo contemplado. E depois ver ele sendo contemplado, ou ele comprar o carro dele, ou ele fazer aquela viagem com dinheiro, com a esposa, com a família, com os filhos, melhorando a condição dele. Enfim, isso é muito bacana. Então, e você acha que o cara, depois que ele compra o primeiro, ele não para mais? Carlos Eduardo, consórcio é uma paixão brasileira, até porque é um produto tipicamente nacional. Nasceu aqui no Brasil. Então, é cultural. Consórcio no Brasil é cultural. O que é ser cultural? O cidadão faz um consórcio, tá? Porque não tem juros, porque as pessoas falam que é muito mais fácil poupar, por tantas outras vantagens. Ou para poupar, ou para investir, que é a mesma coisa que poupar, ou para tirar o carro, etc e tal. Às vezes, a inadimplência do consórcio vem corroborar com o que eu estou falando, que ele é cultural. O cidadão faz uma cota de consórcio e não quer ser contemplado. Ele paga 10, 12, 15 parcelas. A primeira dor de barriga que dá nele, que ele tem uma necessidade, o que é que ele faz? Ele abandona. Para de pagar o consórcio, né? Aí ele fica, você vê que ele devolve o dinheiro para ele, tá? Aí daqui a 3, 4, 5, 6 meses, ele melhora de condição, o que ele faz? Ele volta a fazer um consórcio. É igual o plano de saúde. O cara faz um plano de saúde, leva 2 anos pagando. Graças a Deus, ninguém precisou usar na família dele. Primeiro problema que tiver ali, ele para de pagar o plano de saúde. Daqui a um tempo, adoeceu um filho, teve uma gripe, ele volta a fazer o plano de saúde. Então, consórcio no Brasil é cultural. É tipo né? isso. É cultural. Então, para vender o produto, é muito importante que você entenda a necessidade do cliente, já que eu falei em inadimplência, às vezes ocorre
Por conta da comunicação, meu caro Carlos Eduardo. Porque comunicação é coisa séria. Entre o que eu te falo, o que você entendeu e o que de fato eu queria dizer, há um verdadeiro abismo. Eu te falei algo, mas eu queria dizer outra coisa e você entendeu uma outra coisa. Certo. E nesse abismo pode se desenvolver uma guerra ou não. Então, às vezes, o vendedor de consórcio fala para o cliente como é que funciona, fala certinho, mas ele não tem talvez uma boa didática e não faz ser entendido, ser compreendido, e o cliente entendeu de uma outra forma. Ora, estabeleceu um abismo entre esta comunicação. O vendedor vendeu algo que o cliente não comprou. O cliente comprou algo que o vendedor não vendeu. Então o cliente foi para casa com alguma coisa que achou que comprou, e o vendedor vai para casa achando que vendeu o que não vendeu, por falta de uma comunicação clara. Né? Porque a comunicação tem o emissor, o receptor, o veículo da comunicação e a mensagem. Então nós temos esses 4 pontos aí. Quem emite, quem recebe, qual o veículo que está usando para esta comunicação, que pode ser WhatsApp, telefone, carta, telefonema, tudo isso é veículo. Pode ser esse podcast aqui, é veículo. Claro. E a mensagem que a gente está mandando através daquela comunicação. Então, quando há ruído, estabelece um caos. Estabelece aí um abismo. E quando a coisa vem à tona, que o cliente precisa usar aquilo que ele achou que comprou, não foi do jeito que o vendedor vendeu, aí ele para de pagar uma inadimplência. Mas eu te pergunto, Carlos, foi o vendedor que a gente fala picaretou o cliente? Não. Foi o cliente que se fez de mal entendido? Não. Foi uma comunicação muito mal estabelecida. E aí eu digo para os nossos colegas de consórcio, o cliente não tem obrigação nenhuma de entender o que você está falando. Você que tem a obrigação de se fazer entendido aquilo que você quer dizer. Portanto, ao falar para o cliente ou qualquer coisa, tira a prova. O senhor entendeu? Como é que o senhor entendeu? Para que o seu produto seja muito bem esclarecido, para que você venda aquilo que você acha que está vendendo e o cliente compre aquilo que você acha que está vendendo. Isso é muito importante. E às vezes há esse abismo na comunicação, o cliente sai insatisfeito dizendo que o vendedor mentiu e o vendedor bate firme que não mentiu. Ambos estão certos. Né? O cliente achou que ele mentiu porque entendeu o que ele não disse. Certo. O vendedor bate Claro. firme que não mentiu porque ele falou a realidade, mas não usou a didática, até porque a clientela tem uma comunicação muito diferente. Claro. A gente vai estar falando com pessoas que têm uma comunicação boa, que têm um entendimento bom, que têm um nível, né, de cultural melhor. Né? Cada um tem é o que você falou mesmo, tem um entendimento. Tem um Às vezes entendimento. Você trata com pessoas mais simples, como você trata com pessoas já formadas. que têm um entendimento melhor, Isso. etc. E agora como é que você faz para treinar o seu time? Vamos lá. E qual que é o tamanho do seu time? Vamos lá. Eu tenho hoje 150 pessoas que eu dirijo para vender consórcio. Que é um batalhão. É um né? batalhão. Puxa São vida. 100 vendedores, mais o corpo administrativo, os supervisores, os analistas de vendas, que formam 150 pessoas espalhadas nos estados onde o grupo New Chase tem negócio, como aqui em Minas Gerais, Sim. como na Bahia, como no Ceará, como no Pará, etc. e tal. Então, essas pessoas são espalhadas em equipes, tá? Físicas, e outras equipes que eu tenho também online. Nosso quartel-general é em Salvador. Esses vendedores são treinados. Qual é o nosso formato? É uma equipe com, em média, 12 vendedores, 2 administrativos, sendo que um é pós-vendas. Esse é o formato básico. E em cada uma dessas equipes, a gente tem que vender, em média, 7 cotas por vendedor. Então, às vezes eu tenho 12, eu tenho 10, vendo 70, 84 cotas Sei. por equipe. Eu tenho equipes que vendem 120. Hoje eu estou vendendo 800 cotas de consórcio um mês. 800 cotas, né? olha, muito. A gente veio de 1.200 pós-pandemia, a gente ajustou as equipes para vender 600, e essas equipes que foram ajustadas para vender 600, já estamos atingindo 800, e certamente logo, logo estaremos voltando ao nosso número, nosso pódio, que é o nosso lugar das 1.000 cotas mês. Então, 1.000 cotas com quantos colaboradores aí? O ideal seria 1.000 cotas com 100, 10 cotas por vendedor. tá. Eu estou na casa de 7, 8 por vendedor. Por isso que eu vendo 750, 800 cotas. Então,
Ou eu aumento a minha equipe um pouco mais, para eu permanecer com 7 cotas média, eu boto mais vendedor para atingir 1.000. Né? Ou eu capacito mais meu vendedor para sair da média de 7 cotas para pular para 10, para que eu possa vender 100 com a mesma capacidade de 100 pessoas, que eu possa vender 1.000. Né? Mas isso eu estou dando muita oportunidade para o emprego no Brasil. Claro. Apesar, Carlos, que a gente está passando por um momento especial. Eu não diria um momento difícil, que não existe nada difícil, nem nada fácil. Nada fácil. Como nem feio, nem bonito, nem certo, nem errado. Né? Nem escuro, nem claro, nem quente, nem frio. Essas coisas não existem, não é verdade? Então eu não diria que estamos passando por momentos difíceis, não. Estamos passando por momentos especiais. Momentos da mais alta relevância que exige uma maior atenção em todos os aspectos falando, em todas as profissões e em todos os nichos, inclusive na vida pessoal e familiar. Claro, Né? claro. A Terra está passando por uma transformação e os habitantes desse planeta também têm que acompanhar essa transformação. Por isso, há uma grande necessidade de mão de obra, eu diria. Né? Hoje, a dificuldade de você conseguir profissional para a venda de consórcio é muito maior do que no passado. Por que isso está acontecendo? Com o advento das redes sociais, com o advento da internet, as pessoas estão meio ainda que desencontradas. Elas não sabem se fica on ou se fica off, né? E nessa coisa a gente fica com aquela dificuldade de trazer para o on e para o off. E então, Ailson Lino, eu fico no off ou eu vou para o on? Você fica nos dois até saber qual que você domina mais. Qual que você é mais produtivo. É mais produtivo. Né? Mas você não pode esquecer o off. Você não pode ir pro on em detrimento do off. Entendi. E tem gente que ainda não saiu do off. É verdade. Tem um cliente que não saiu do off, ele precisa do vendedor off também. Sim. Tem um cliente que já pulou pro on, ele precisa do vendedor on. Mas eu não posso formar duas equipes, uma on e outra off. Então, a minha equipe é eclética. Então, ela atua nesses dois momentos que a gente está atravessando. Né? É aquele adolescente que está com a voz ainda, não sabe se a voz sai fina ou sai grossa. E você tem um turnover, como é que é? Roda muito a equipe, da mesma velocidade que entra, sai? É porque, assim, por mais que seja um bom negócio, um investimento, eu imagino que o consórcio ainda é uma venda difícil de fazer, né? Porque você tem todo aquele trabalho de conscientização do cliente, né? É o que você falou mesmo, você faz uma ficha de... Uma anamnese. Anamnese, né? Anamnese. É como se você vai no consultório, o doutor lá quer saber, ele quer te conhecer, né? Vocês fazem isso, mesmo fazendo, não é uma venda fácil, né? E a gente sabe que hoje, se o cara quer ter um bom salário, o melhor caminho é vendendo alguma coisa, né? E como é que você lida com isso aí, com esse turnover, esse vai e vem de pessoas? Esse turnover ainda é alto, ainda é muito alto, porque as pessoas ainda não sabem o que procuram, sobretudo jovens, né? E quando a gente não sabe o que procura, nem percebe quando acha, quando encontra, tá? Você já encontrou a coisa que estava procurando, mas você não percebe, que você não sabia o que estava procurando. Era como o professor Marins falava. Tem gente que está montado na égua e perguntando por ela. O professor Marins falava muito isso. Então esse turnover ainda existe. E você falou que a venda do consórcio é uma venda difícil. Eu vou te falar numa outra linguagem, né? Vamos falar aqui de um pugilista, né, que ganhou muitos títulos e que... Vamos falar, quem é o pugilista? Vamos falar de Mike Tyson quando ele estava no auge. Ele estava no auge, né? Sim. Era difícil ser pugilista para o Mike Tyson? Ele ganhava mais do que perdia. Ele ganhava mais. O porquê? Ele treinamento. Treinava muito. Treinamento. Treinava muito. Então a venda é difícil para aqueles que ainda não dominam a arte de vender. Sim, porque a arte de vender, ela é uma arte espetacular. Como eu tenho hoje, eu sou um profissional da psicologia, né? Eu sou terapeuta regressivo, tá certo? E estudante de psicologia e milito muito nessa área da psicologia, o que me facilita para treinar essas pessoas. Exato. Então, o nosso treinamento é um treinamento especial, específico para as pessoas. Primeiro, eu treino as pessoas, eu faço as pessoas se encontrarem. Depois que eles se encontrarem, olha, se eu me encontrei, eu já sei quem eu sou. Se eu sei o que eu sou, eu sei o que quero. Se eu sei o que quero, eu vou em busca dele. Se eu já encontrei, eu vou me casar. Então,
Para vocês que são, inclusive, meus colegas que treinam a equipe de venda de consórcio, se você ficar batendo na tecla venda consórcio é assim, começo, meio e fim, vai ser um vendedor de consórcio mediano, naquela mediocridade. Mediocridade de mediano, tá? Não é pejorativo, tá? Porque você ensinou ele fazer algo que ele não sabe se gosta ou se quer, entendeu? Então, muita gente tem aquela necessidade. Eu preciso de um treinamento de vendas, de fechamento. Vendas, ela tem um começo, meio e fim, como tudo na vida. Sim. A prospecção, a anamnese, a visita, a apresentação do produto, o fechamento do negócio, o pagamento da venda. A venda se encerra aí. Mas esses caminhos, tecnicamente, é fácil de chegar. Então, quando as pessoas falam, eu preciso de um treinamento de fechamento. Meu pessoal está prospectando bem, está gerando muitos leads, eu tenho acesso aos leads, eu tenho acesso à clientela, eu até marco a visita, eu visito, eu apresento o produto, mas eu não fecho o negócio. Então eu preciso de um treinamento de fechamento de vendas. E aí tem nas redes sociais hoje, meu caro Carlos Roberto, centenas de engenheiros de última hora. Sim. Dizendo que tem um segredo de tudo. Os gurus, que tem 5 anos de venda de consórcio, 10 anos. Eu tenho 40 anos, tá? Eu não descobri esse segredo ainda. Até hoje. E os caras estão vendendo fortunas, treinamento de venda de consórcio, fechamento de venda de consórcio. Em Fortaleza, na semana passada, eu cheguei e encontrei umas equipes que estavam precisando de treinamento de venda de consórcio. E eu falei com eles, o que é que está mais com necessidade? Ele falou, o fechamento. Eu quero um treinamento de fechamento. Eu falei, os supervisores, junta as equipes. O Carlos Eduardo Godinho estava comigo lá no Ceará semana passada. Falei, junta as equipes do meu parceiro aí. Meu parceiro, 27 anos, a gente fazendo programa de TV aí, nesse Brasilzão de meu Deus. E juntaram lá 50 pessoas numa sala, todos os vendedores de consórcios, esperando que o guru Ailson Lino chegasse com um treinamento dos deuses desse a receita para fechamento de consórcio. Receita de bolo. E eles esperavam isso. Cheguei lá, me apresentei para eles e falei, ó, vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Sim, a gente veio para o treinamento com o senhor aqui sobre o fechamento de venda, que a gente conhece a trajetória do senhor, são 40 anos de consórcio, todo mundo te conhece, sabe da envergadura que você tem no sistema, tal, e a sua aula deve ser uma coisa espetacular. Nós vamos sair daqui muito mais fortes do que somos, do que chegamos, e muito mais vendedores, muito mais fechadores. Eu concordo com vocês. Vocês vão sair aqui muito mais forte, muito mais dono de si. Vocês vão se encontrar. Mas para a sua decepção, eu não vou ensinar você a fechar consórcio. Mas como assim? Não, eu não vim aqui ensinar vocês a venderem consórcio. Mas como? Porque isso vocês já sabem, mais do que eu. A vida de vocês toda é vendendo consórcio, no campo. Então vocês sabem vender o consórcio. Vocês sabem o começo, meio e fim. Precisa talvez uma disciplina. Precisa organizar como fazer isso. Mas como é isso? Não é fechamento, não. Nós vamos primeiro o seguinte, você já sabe como fazer. Exemplo. Lá, quem é que sabe bater um pênalti? É o jogador que está ou o treinador que está fora do campo? Olha, você ia bater o pênalti, era para chutar assim. Você estava vendo o seu prisma, no teu ângulo. No meu ângulo, eu estava vendo de outra forma. Mas o seguinte, eu vim fazer coisa diferente. Ele falou, o que você vai ensinar a gente? Fechar vendas. Mas você falou que não é treinamento de fechamento de venda. Não é? Não. E qual que é o sentido desse treinamento? Eu quero potencializar você fazer aquilo que você já sabe fazer. Eu quero que você se encontre. Eu vou fazer você se conhecer. Você se conhecendo, você saberá das suas vicissitudes, das suas idiosincrasias, das suas dores, da sua potencialidade, e vai saber dosar isso, e você vai se encontrar. Como assim? Porque a maioria das vendas que você perde, é você que culminou essa ideia. É você que levou para sua mente e teve um PDI com o cliente. PDI, parceria direta com o inconsciente. O nosso inconsciente, Carlos Eduardo, fala muito mais do que o consciente. Nós somos 90% inconsciente. Sim. E 10% consciente. Apesar desses 10% ser o responsável pelos 5 sentidos, mas quem manda mesmo não é o consciente. É o que nós temos de dentro. Sim. É o inconsciente. E quando esse inconsciente está desconexo, as nossas janelas killers que nós temos, os nossos demônios que nós temos, que todos nós temos, deuses e demônios, tá? Eles são, quando eles emergem, a gente fica sem saber o que fazer. Então, isso, o que o Carl Gustav Jung, né, veio falar muito bem dos arquétipos
que é da inconsciência coletiva dos nossos ancestrais, e dos complexos, que são as nossas dores geradas a partir do ventre da mãe. Então, nesse passeio entre os arquétipos da inconsciência coletiva, da qual fazemos parte da tribo, do local, do país, de tudo, da nossa ancestralidade, tá? E dos complexos, que tudo que a gente passa após essa encarnação no ventre da nossa mãe, isso, se não for bem organizado, a gente se perde, não se conhece, não sabe o que fazer e nem para onde ir. E ele falou, o que é que a gente tem que fazer? Ó, primeiro vamos dar uma trabalhada no nosso cérebro. Vamos falar do nosso sistema nervoso central, o que é que eles produzem, tá? Então, para começar, se a gente estiver estressado, não conseguiu vender, está com estresse, a gente vai produzir logo hormônios, né, que vão... O cortisol. Cortisol vai fazer a gente ficar estressado. Depois do cortisol, de tanto estresse, você procura se acalmar, o próprio cérebro joga uma carga de adrenalina, de noradrenalina, que é o hormônio do quê? Do lutar ou fugir. Aí você já tem o estresse, que é o cortisol, com mais adrenalina e noradrenalina. Olha a confusão que já fez no teu cérebro. Aí você precisa, eu preciso me acalmar. Aí começa a produzir a dopamina, que é o hormônio da tranquilidade, do amor, da felicidade. Você já jogou 3 doses fortes de hormônios completamente distintos. Como é que fica seu cérebro? Depois você vem para o GABA, que também faz parte lá da dopamina, que você já está sem saber o que fazer. Olha a carga de hormônio que você jogou dentro de você. E depois, para completar, você vem a oxitocina, que também é o hormônio do prazer, oxitocina, que é o hormônio do prazer. Veja quantos hormônios seu cérebro já produziu e derramou em você. Isso antes de vender, né? Isso antes de vender. Aí o sistema nervoso tem o simpático e parasimpático. É correr, lutar ou é ficar? Como que você vai vender uma coisa se você está todo desorganizado? Isso aí. Você tem que se organizar para poder produzir os hormônios necessários naquele momento. Porque vender consórcio, se você já conhece o produto, você sabe. Você precisa se organizar para levar a paz, a tranquilidade para o seu cliente. Quando eu comecei a fazer esse treinamento, eu comecei a fazer também vários teatros de venda, colocando o cliente estressado, o vendedor estressado, um cliente que dá pitaco, o outro. Fiz o que eles fazem no dia a dia, fiz teatro. A galera saiu lá saltitante, dizendo, pô, eu já sei porque eu perdi minha venda, a culpa foi minha, eu estava desorganizado mental. Esse é o trabalho que eu faço com a minha equipe. Ô Lino, você está dando aqui uma aula de vendas. E o nosso podcast, a galera do Seminovos, lojista, todo mundo assiste, principalmente dependendo do convidado que a gente traz, porque aqui a gente sempre, o próprio nome diz, né? Keep selling, continue vendendo. Aqui o papo é vendas. E você está dando aqui uma aula. E a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui, mas a gente vai voltar e aí você vai falar direto pro lojista. Por quê? Todos têm essa dor. Eles têm os vendedores e os caras. Às vezes o cara está ali, ele não é um fechador de vendas, e o turnover também é muito alto. Os caras não param, mas ao mesmo tempo eu vejo que não tem o treinamento. Exatamente isso que você faz. Mas isso vai ser um papo que a gente vai voltar já em instantes. Fica aí, olha, se você está curtindo esse podcast, não esquece de você compartilhar com seus amigos, lojistas, dá um joinha pra gente aí, clicar no sininho aí, porque toda vez que eu subo um vídeo novo, um episódio novo, eu te falo. Então fica aí, não sai daí não, que já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Keep Selling Podcast. Lembrando você que hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Ailson Lino, que é um executivo alta patente aí, pessoal, do consórcio. E ele faz parte aí do grupo GNC, né? Hoje é New Chase. New Chase, né? O GCino já deu uma internacionalizada na marca. E eu lembro do GCino há muitos anos atrás, aqui em Belo Horizonte. Ele tem grandes amigos aqui em Belo Horizonte. Ele estudou aqui, morou aqui. O filho dele também morou aqui. Então, estudou aqui o Gel. O filho dele, a gente tem uma lembrança. Uma vez eu estava falando com o Duda, que quando ele chegou para Belo Horizonte, eu acho que ele devia ter 16 para 17 anos. O filho, exatamente, ele estudou 16 aqui. a 17 anos. Era essa faixa etária. Só que ele já estava tão acelerado no negócio que, se eu não me engano, era o Creomar, não sei se era o Creomar, já estava aqui e ele chegou.
E ele já era aquele executivozinho, aquele jovem, é porque ele era muito jovem. Ainda é muito jovem. É muito jovem. Ele tinha 17 anos e ele já andava de terninho e tal, e a gente via nos lançamentos, sempre que tinha um lançamento, acontecia, porque a Grande Minas, ela teve uma época que foi na Nossa Senhora do Carmo, lá na Savassi. Sion Savassi, né? Isso, lá muitos anos atrás, muitos anos atrás. Lá era uma concessionária Citroën, que depois ele que virou Chevrolet. E sempre que tinha os lançamentos dos carros, né, da Chevrolet, eles faziam um coquetel, né, de lançamento do carro. E nós, como jornalistas da época, a gente ficava muito admirado com a força do menino. Falei, cara, esse menino aqui, isso vai virar um executivo da pesada. Tem muitos anos que eu não vi, tem muitos anos mesmo que eu não vejo, mas deve ter seguido o caminho do pai. É ele quem manda em tudo hoje, é o menino. Ele é o CEO da empresa, do grupo, é ele quem manda, o pai fica por trás. Que a gente via ali, ele todo bonitinho, ele de terninho, e falava, esse menino aí vai longe. Então, você vê que um menino de 17 anos botou um paletó e tudo, a galera não quer ele não, todo ali certinho. Olha, isso acontece o seguinte, é o gene, né? O homem é biopsicossocial. Pessoal, lembrando que o podcast hoje é uma aula. Então você lojista aí, eu acho que tudo que o Lino está falando aqui hoje tem a ver aí com a sua equipe. Só muda o tabuleiro. Ele vende consórcio, ele tem uma equipe de vendedor de consórcio, e você aí que está nos assistindo tem uma equipe que vende carro. Eu acho que se você praticar o que ele está falando aqui, olha, vai dar bom aí na sua loja. Ah, que legal. Aí, voltando aí ao assunto que você falou do Gel é o Gercino Coelho Filho, que é o filho do Gercino, que é o neto do Nilo Coelho. Sim, que é o compadre... Fundador, né? O fundador, que é o compadre de Nilton Cardoso. Quando eles eram governadores, Nilo Coelho da Bahia e o Nilton Cardoso de Minas Gerais, né? Que morreu, né, esse ano. Ele morreu esse ano, né? Enfim, eles eram compadres e ambos governadores dos seus respectivos estados, né? Então, a gente já estava com as empresas de vendas. Falando do CEO do GEL, é como eu estava te falando, o ser humano é biopsicossocial. Em assim sendo, bio, do biológico, ele traz o gene dos seus pais. Você, Carlos Eduardo, é o resultado de 23 cromossomos do teu pai e 23 cromossomos da tua mãe. Mas você não é nem teu pai e nem tua mãe. Você é a junção desses 46 cromossomos que fez você ímpar, singular. Uma pessoa individual. Sim. O teu pai e a tua mãe também são 23 cromossomos do seu vovô e da sua vovó, respectivamente. O seu vovô é também a junção de 23 cromossomos do teu biso e 23 cromossomos da tua bisa. Olha, se a gente continuar nessa árvore genealógica retroagindo, a gente vai dar em Cabral. Há 500 anos atrás. Logo, biologicamente, eu estou falando que o ser humano é biopsicossocial. Logo, biologicamente, a gente traz coisas dos nossos ancestrais, que eu falei ainda há pouco, que o Carl Gustav Jung falou dos arquétipos, da inconsciência coletiva, da nossa ancestralidade. Então, se a gente parar ali em Cabral, dentro do nosso gene, tem a ancestralidade de 3 grandes povos, né? Do negro africano, que vieram para cá na condição de pessoas escravizadas, né? Dos europeus que vieram para aqui na condição de invasores, que não descobriram nada, invadiram, que a gente já existia aqui, e dos povos indígenas. Nós somos descendente do negro africano, escravizado, do europeu, invasores, né? E dos povos indígenas, ou povos originários, que chamávamos de índio. Nós somos a junção desses 3. Nós trazemos essa ancestralidade. Então, biologicamente, eu trago traços de lá. Mas será que eu me pareço com meu pai? Sim, que é logo a ancestralidade ali primária. É o mais próximo. Mais próximo. Depois eu pareço com meu vovô, com minha vovó, com meu bispo. Daqui a pouco eu trago algo de 5ª, 6ª, 10ª geração, que ninguém sabe por quê. Mas o maior barato não é nem minha forma física, que eu me pareço com minha ancestralidade. Se eu herdei
a ancestralidade biológica, imagina a ancestralidade psicológica. A minha carga de herança psicológica é muito maior do que a minha carga biológica, tá? Eu estou falando do biopsico até agora, ainda falta social. Se eu for retroagir de Cabral, né, eu vou lá, vamos falar da Grécia Antiga. Né? Se eu for mais adiante, regredindo, vamos falar de 150 bilhões de anos quando existiam os humanos. Né? Os homídeos, os primeiros homídeos no planeta Terra. Se eu retroagir mais, eu vou a 4,5 bilhões de anos, quando houve o Big Bang, a grande explosão que surgiu o planeta Terra e os primeiros habitantes, que nem eram células, eram moléculas. Ok? Depois as moléculas foram progredindo, evoluindo, vieram as células, para depois vir os primeiros habitantes do planeta Terra, lá dos dinossauros, etc, etc, para depois vir os homídeos, os primeiros humanos. Aí passaram pelos Homo sapiens, pelos Homo erectus, pelos Neandertais, sapiens, erectus, sapiens, para chegar nos sapiens sapiens que somos nós. Olha essa hereditariedade. Eu estou dando essa volta toda para chegar na questão que você falou aí do gel. Então, o homem é biopsicossocial, tá? Eu já te falei da biologia, né, da questão da hereditariedade biológica, né, que está no nosso gene. E da herança psicológica, que também ela vem através da nossa ancestralidade. Aí vem o social, cara. O social é tudo aquilo que me ensinaram, que me impregnaram a partir do meu nascimento. Então, me socializaram, me ensinaram a ser daquela forma. Pego uma criança nascida no Brasil agora e pego uma criança nascida no Japão agora. Trago o japonês para o Brasil, levo o brasileiro para o Japão. Daqui a 20 anos eu inverti. O brasileiro é japonês, o japonês é brasileiro. Ele herdou o social, por isso que ele é japonês e por isso que ele é brasileiro, vice-versa, mas o psicológico não. Que ele traz da ancestralidade dele, do DNA dele. Então, quando se junta isso, as pessoas não se encontram, por isso que é essa confusão mental que é o tempo inteiro aí, tá? Que é uma das ferramentas que a gente usa na hipnose, a confusão mental, para acessar o inconsciente das pessoas e resolver alguns traumas que ele traz. E você falou de hipnose, você faz PNL também? Também, eu sou hipnólogo também, eu sou terapeuta regressivo e hipnólogo, tá? Então, nessa ferramenta chamada hipnose, que tem várias formas da hipnose para a gente chegar ao acesso, para a gente acessar o inconsciente do nosso cliente, do nosso amigo, da pessoa, a gente utiliza de várias ferramentas da hipnose. Uma delas, né, é o que eu acabei de dizer, né, a confusão mental. A gente chega até lá, enfim, várias outras. Que a gente vai descobrir, então, quais são os traumas que estão te fazendo dores, sofrimentos, para a gente fazer um reestudo, né, uma ressignificação desse trauma, porque o cérebro da gente, ele não sabe o que é passado, e nem sabe o que é futuro. O cérebro da gente só atua no presente. Portanto, se eu tenho um trauma do passado, o meu cérebro traz esse trauma quando as minhas janelas killers emergem e eu sofro aquele problema como se fosse acontecendo agora. E, na verdade, ele não mais existe, mas está cravado no meu cérebro. A hipnose, a regressão serve para a gente chegar até lá, na época do evento, que ficou gravado no meu inconsciente, por isso eu sofro essa dor sem saber por quê e de onde. Tá? E essa regressão, através de uma hipnose, é para você acessar esse momento da dor, do trauma, ressignificar, dizer para o seu cérebro, ó, isso não é assim mais não, isso não existe mais. Então, a gente ressignifica e acaba com esse trauma. Daqui a pouco eu volto um pouco para falar sobre essa questão da ressignificação dos traumas do nosso dia a dia. Eu vou dar sequência. Então, o homem é biopsicossocial. Olha, o Gersino Coelho, que é o meu patrão, ele vem de uma família altamente bem-sucedida na política. Eu falei ainda há pouco que o pai foi governador, deputado federal, prefeito várias vezes da cidade dele. No campo empresarial, a família inteira são empresários muito bem-sucedidos. Em assim sendo, vai passando, já tem o biopsico, né? Que é dessa família, dessa ancestralidade empresária, política, uma equipe vencedora. Então ele já traz nele essa carga do biopsico extremamente forte no campo da vitória, nos negócios, na política, etc. Então, biopsico ele já é ok. E o social nasce numa família desse jeito.
Falando de gel, por exemplo... A ambiência. A ambiência. Você sabe o que Gersino fez? Ele botou o gel para treinar em todos os setores. Por que é que gel hoje é que manda? Porque ele é um... Gel mais, Gel tem uma mente brilhante, ele está a anos-luz do que a gente está vivendo. Ele está com quantos anos hoje? 35 anos. 35, jovem. Ele tá num local muito além do que a gente está vivendo. Ele tem uma rapidez de raciocínio, ele conhece tudo. Eu gostaria de ver o Gel novamente. O Gel é um menino, é um menino fantástico. Para você ter uma ideia... Se eu for na Bahia, nós vamos ele vem sempre aqui. Ele é meu patrão, pô. Ele vem aqui, vem sempre, de vez em quando ele vem. Ele é o meu patrão, eu despacho com ele é o meu espelho. Não, Gel é o meu espelho. A gente fez muito evento, nós participamos de muitos eventos da concessionária Grande Minas. Grande Minas. Você vê, Carlos Eduardo. E você vê que isso marcou, né? Que depois de tantos anos eu ainda lembro daquele jovenzinho. Ele continua jovem, com a mesma aparência de 20. Ele tá jovem. Você tem uma ideia? Olha, você vê como é o espírito de lutador, que é uma família de grandes vitoriosos, né? No campo do bio, do psíquico e do social. Gel passou por todos os setores das empresas. Então ele foi estagiar no setor de peças, ele ficou como empregado no setor de peças, para conhecer tudo, como é que funciona. Depois ele foi para veículos novos, saber como é que funciona, como funcionário, tá? Uhum. Depois ele foi para peças. Então, todos os setores da concessionária ele conhece por dentro e por fora, porque ele atuou como funcionário naquele setor. O pai preparou. Ele foi até o meu aluno, ele passou uns dias comigo aprendendo consórcio, você vê? Olha só. Então, ele primeiro foi lá aprender a fazer. Para depois delegar. Então... comandar, né? Comandar. Então, o Gel não comanda por conta dos livros, dos anais da história. Gel fez a própria história. Gel é a própria história. Então, é aquela coisa do biopsicossocial. Uhum. Então, o que vai acontecer com os filhos do Gel? Vão ser muito melhores do que ele, como ele é melhor do que o pai, como o pai é melhor do que o avô. Porque é a sequência do ser humano a melhoria. E você sabe o que é legal, Lino? É que, assim, eu tô nesse mercado há 34 anos. Então, a gente vê muita coisa, mais ou menos igual o filho do Gersino. Por exemplo, aqui em BH tem um grupo grande aqui, que é o Grupo Carbel. Sim. Que é o Grupo Carbel, o João Cláudio, que é o presidente, né? A gente sempre tratava com ele. E lá, de vez em quando a gente ia na Carbel, a gente encontrava lá com o Pedro, né? Que é o filho do João. E nessa época o Pedro devia ter 16 para 17 anos também. E na época era estudante, tudo. Hoje ele é o CEO do grupo. É o que comanda. E olha que são 11 marcas de veículos seminovos. 11 marcas, mais 14 lojas de veículos seminovos. Então, assim, é legal, porque a gente acompanha a história, né? E quando a gente depara com isso, acaba sendo gratificante. Você fala, puxa, é o legado do pai que ele vai continuar aí, né? Sendo tocado, e depois havia o filho dele, e aí vai, né? E pra gente que somos alunos dele, para mim, por exemplo, que convivo com a família há 34 anos, para mim é um aprendizado muito grande, para mim é uma lisonja, para mim claro. é um presente que eu ganhei em estar numa família de empresários desse. São quase 4 décadas aprendendo com eles. Você imagina o tanto quanto eu aprendo o dia inteiro, todo dia com essa família. Eu sou muito privilegiado por Deus ter me dado essa oportunidade de estar inserido num grupo de empresários como eu estou, e nessa família maravilhosa que eu já me insiro nela. Eu amo estar trabalhando com a família Coelho, com o grupo New Chase. É a minha casa, há quase 4 décadas. E é um grupo consolidado, então isso é legal. Agora, Lino, fala aí pro lojista, né, para aquele cara de seminovos. Hoje tem loja aí que tem também um batalhão de vendedores. Como é que você diria, né, esse treinamento? Porque eu vi que você... Por isso que eu te perguntei se você faz o PNL, porque hoje tem pessoas no mercado que faz esse trabalho de PNL com equipes comerciais exatamente para aprofundar mais, né, para aprofundar mais com as pessoas, de ressignificação, né? E para tentar fazer o cara a performar mais. Hoje a performance, a gente sabe que ela é um conjunto de processos e um conjunto de fatores. E hoje a gente vê que a performance, ela depende muito da pessoa também, né? Você tem que querer, pô.
né? Hoje você não está nesse nível por acaso. Você trabalhou, você fez um trabalho interno muito grande para você chegar nesse nível que você está hoje. Eu gosto muito de vender, né? Embora eu goste de escrever sobre carro e tudo, mas eu sou muito apaixonado com o mercado de vendas. Então, eu estudo muito, eu pesquiso, eu vejo tudo que está acontecendo e tento pegar insights, tento pegar tudo que está à minha disposição, porque a internet hoje, ela te entrega isso, né? Hoje você vai para o YouTube, você tem canais que é igual a gente sabe, que tem os gurus, aqueles caras que não têm a vivência, que acham que sabem ensinar, mas nós temos também os caras muito bons, né? A gente tem aí cada podcast incrível que você assiste e você tira coisas profundas e se você aplicar, você vai ter sucesso. Como que você faria hoje? Aquele cara, aquele lojista que está sofrendo ali com a equipe de vendas, que os caras não estão performando, não estão batendo meta, o que é o conselho que você daria para esses caras? Legal, é muito profunda aí a sua reflexão e você fez algumas perguntas numa só, né? A programação neurolinguística, né, que você acaba de mencionar, que é a PNL, que ela já está até meio ultrapassada, né, diante de tantas outras técnicas linguísticas, diante de tantas outras técnicas do envolvimento e conhecimento do sistema nervoso do cérebro, sistema nervoso central, que permite com que a gente avance muito mais ainda. Mas a PNL, ela está presente o tempo inteiro, estará a vida toda. É muito importante a PNL saber como aplicar, né? Eu vejo nesses casos, meu caro Carlos Eduardo, não tão somente no segmento de seminovos, mas como qualquer segmento de pequenos e médios empresários, porque a dificuldade, olha só, Carlos Eduardo, você me falou da dificuldade de performar, das pessoas se envolverem, do pequeno lojista, do médio lojista, e você não vê, por exemplo, nas grandes empresas que existem processos a serem seguidos. Que eu não conheço pessoas em grandes empresas, eu conheço processos. Né? Sim. Então, nas pequenas empresas, costuma muito o dono da empresa, ele não saber quem é ele, o que é que ele faz. Ao invés dele legar, ele quer fazer. Ele quer ensinar fazendo. Já começou aí o desmantelo do negócio. O negócio é meu, eu tenho que legar para alguém fazer e eu pensar e comandar. Se eu perder a minha identidade num negócio que é meu, amigo, hoje, por exemplo, o seu cinegrafista, a sua apresentadora, foi até o meu domicílio na Grande Minas da Contagem gravar comigo. Você não estava lá, você não dirigiu a gravação, você não sabe que equipamento ele estava, como foi, você não sabe de nada do acontecido. Mas se pedir para você narrar o que você não viu, você vai dizer: eles fizeram assim, 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 o resultado vai ser esse, esse, esse. Eu até te perguntei aqui agora, você já viu o material que a gente produziu? Você se lembra que eu te perguntei isso? Sim, claro. Você falou, ainda não, mas vai ficar pronto, eu vou mandar para você autorizar. Não é isso? Sim. Mas você já me disse, vai ficar assim, assim, assim. Então, você não estava lá fazendo. Imagina se você pega o teu carro, vai lá, pega a máquina, a filmadora, para ir fazer. Você está fazendo a coisa que não é só, você está no lugar errado. Se você está no lugar errado, imagina seu funcionário está no lugar errado. Então, qual é o insucesso da coisa? Ou o sucesso para o caos? Ó, dentro da termodinâmica, tá, existe um fenômeno que se chama entropia. Esse fenômeno, entropia, significa desorganização de um sistema. Certo. Para organizar um outro sistema. O que é uma entropia? Eu desorganizo um sistema para organizar outro sistema. Então, é da ordem para o caos, do caos para a ordem, o tempo todo. O sistema está organizado. Eu entro com a entropia porque aquele sistema ficou demolê, eu tenho que demolir, desorganizar ele para organizar um novo sistema. Isso é chamado dentro da termodinâmica como entropia. E essa entropia, às vezes, não acontece no pequeno e no médio empresário, porque ele não sabe quem é ele não se reconhece, ele não sabe qual é o lugar dele. Quem não sabe qual é o lugar dele, não sabe botar ninguém nos seus devidos lugares. Então desmantela tudo. Então quando o dono sai
para comprar um carro, porque o grande lance nos veículos seminovos não é nem o vender, é o comprar. É o comprar. É o comprar. É isso aí. Então, quando ele sai para comprar um carro, ele está aqui comprando um carro, daqui a pouco ele está lá vendendo outro, e a coisa dele não anda. Então, qual é o papel? Primeiro, o conselho que eu dou para esses pequenos e médios empresários que estão ainda nessa loucura, sem se encontrar, e diz, inclusive, eu não estou tendo sorte, ou sei lá, eu não estou conseguindo fazer uma equipe. O turnover é muito grande. As pessoas não ficam, as pessoas não se firmam. Onde é que está o defeito? É nas pessoas que não se firmam ou ele que não está tendo visgo para segurar essas pessoas? E para criar uma cultura. E para criar uma cultura. Na empresa dele. Porque é muito bom dizer, ó, o defeito é seu, você é empregado, você não quer nada, você é preguiçoso, você não sei o quê. Isso é muito bom, tá te apontando um dedo e 5 e 4 para mim, ó. Por que você não está fazendo isso? Porque você não se encontrou, porque eu não te mostrei onde é que você vai se encontrar. Eu nem disse para você o que é que eu sou, você nem sabe o que é que eu sou, porque você me vê varrendo a casa, comprando carro, vendendo carro, falando, treinando. O que é que eu sou? Se eu não sei o que é que eu sou dentro da minha empresa, como é que meu empregado vai saber que o papel dele é vender, o outro papel é comprar, o outro papel é avaliar, o outro papel é limpar, o outro papel é entregar? Se eu faço tudo, é a síndrome do pato. O pato voa, o pato corre, o pato nada. Mas faz tudo mal. Tudo mal, pô. Você entendeu? Então, o grande lance, se é que eu posso dar um conselho a alguém que está começando ou está com a empresa desorganizada, organize. Você primeiro tem que se organizar. Quem é você nesse disco aqui, nessa canção? Você toca o quê? Guitarra, bateria, pandeiro, tamborim, cuíca, contrabaixo? Você canta? O que é que você faz nessa música, nesse disco? Como Chico Anísio falava nos Baianos Novos Caetano, o que é que eu faço nesse disco? Descubra qual é o teu negócio, onde é que ele está, os grandes empresários para que você possa ter uma cópia. Olha, o japonês fez isso muito bem, ó. Ele tem uma frase que eu digo sempre nas minhas palestras: copiar para criar. Criar para competir. Competir para vencer. Perfeito. Copiar para criar. Criar para competir. Competir para vencer. Quem compete quer vencer. O que é que o japonês fez? Inventaram uma televisão de válvula de não sei quantas polegadas, que era um caminhão para carregar. Ele fez aquela televisão de 14 polegadas com transistores sem válvula. Ele copiou. Criou dele. Para quê? Para competir com esse museu. Competir para quê? Para vender mais, para vencer. Então os pequenos empresários do ramo copia quem está bem. Claro. Mas não copia e faz igual, não, porque cópia nunca é igual, é cópia. Sim. E a essência é o mais importante. Eu copio o seu sistema. Você vê que IAs, tem uma porrada de chat de IAs. Poderia ter só uma. E hoje a gente está com um fenômeno de IA, que é uma enxurrada de IA, cada hora alguém apresentando uma IA nova, e isso dá um bombardeio na cabeça do empresário. O cara não sabe para que caminho que ele corre e acaba não fazendo nenhum. Quem não sabe para onde ir, qualquer mata caminho, qualquer caminho serve. Então, ainda voltando, meu caro Carlos Eduardo, nessa questão, o dono do negócio, né, o pequeno, médio empresário que está perdido, então, ó, vai procurar copiar de um empresário que sabe o lugar dele. Qual é o teu lugar? Descubra, empresário, qual é o teu lugar no negócio. Qual é o teu instrumento nessa música? Se tu é o maestro, é maestro. Mas para você ser maestro, você tem que conhecer todos os tons, todos os sons, todos os instrumentos, e quem toca e como toca. Cada um na sua posição. E na hora que você pegar o cara do contrabaixo, ele não tem que fazer solo de guitarra no contrabaixo. É o cara que compra veículo novo, você quer que ele venda. Ele tá tocando contrabaixo, tu quer que ele faça solo de guitarra. Não vai sair, pô. Depois que você se reconhecer quem você é, o que você faz, qual é o teu negócio? Eu tenho um negócio que eu preciso de alguém para comprar carro. Pega uma pessoa e treine só para comprar carro, pô. Vai nas grandes empresas e comprar carro, investe nesse cara. Investe nele. Olha, eu quero que você seja um cara para comprar carro. Eu só quero você comprando. Seu negócio aqui é comprar carro. Só. O cara que vai vender é outra pegada, meu filho.
é outra cultura, é outra linguagem, é outro olhar, é outro prisma dentro do negócio. Completamente diferente. Está na mesma sintonia, mas o cara está tocando sopro, instrumento metálico. Está tocando na mesma nota, dó, ré, mi, fá, sol. O cara que está batucando lá no tambor é diferente do metálico, mas a nota que aquele tambor está batendo tem que ser dó, ré, mi, a mesma nota. Mas o cara é tambor, o cara é contrabaixo, o cara de comprar é só para comprar, pô. O cara para vender é só para vender. Seu recepcionista é só recepcionista. Treina esse cara para ser o melhor recepcionista. A venda começa na sua recepção. E recepção não é só na chegada do fluxo pessoal. São nas redes sociais. Sim. São o que você publica. Você está ali instigando a galera para recepcionar. Então começa no pensamento. O que você está pensando? Se você vai criar uma peça, começou aqui. Como é que está a sua cabeça em relação ao seu negócio? Você está desesperado, está dando um LO, lucro operacional negativo. Você está louco, devendo o banco, saldo negativo. Aí você está no desespero, você vai criar uma peça publicitária para vender seus carros. Tu já está criando desespero, pô. Esse desespero vai passar para quem compra. Compra de qualquer jeito, meu irmão. Quero botar carro para dentro. Venda que eu preciso pagar. Ou seja, para onde é que vai um negócio desse, hein? Diminuir a margem, etc. Aí começa a comprar de qualquer jeito, tem retorno no segmento de seminovos. Então faz alianças com pessoas que vendem consórcio. Ó, lojista, tá sim, de administradora de consórcio independente. Eu posso citar algumas para vocês aqui, ó. Tem Canopus, tem Embracon, tem... Falei, Duda, mais algumas. Tem umas, enfim, tem uns bancos, né? A infinidade aí de consórcio dos bancos, que essas pessoas, essas administradoras independentes, vendem crédito, meu caro Carlos Eduardo, mas não vendem carro. Sim. Então, quando o cliente dele é contemplado, está com dinheiro na mão, não sabe o que fazer nem para onde ir. E você, lojista, o que você está fazendo que não foi para esse nicho descobrir para trazer essa galera para cá? Imagine. Olha aí, hein? Imagina. Olha aí. Que se você faz um foco na galera que está contemplada. Eu vou te falar uma coisa aqui, lojista. Eu vendo 60, 70 milhões de reais em crédito consórcio por mês. Por mês. É só você colocar 800 cotas a um ticket mais de 70. Dá 56 milhões. Às vezes um pouco mais. Eu vendo 60, 70 milhões de reais de consórcio por mês. Eu contemplo uma infinidade de pessoas. Pasme, meu caro Carlos Eduardo. O que levaria você fazer um consórcio, ser sorteado, tá de posse do crédito para faturar o carro, e você não compra o carro, fica quieto sem comprar aquele carro? O que levaria? Aí você pode dizer, não, eu só estou esperando os 6 meses, que é para tirar a espécie. Mas eu tenho gente que tem 1 ano que está contemplado, o dinheiro está lá na gaveta, parado, ele não compra o carro. Talvez ele não achou a loja ou o carro. Tipo isso. Aí é que eu te digo, o meu trabalho de vender consórcio, a maioria das minhas vendas de consórcio, não são os clientes que nos procuram. Eu que os procuro. Sim. Primeiro, o que é que eu faço nele? Eu desencadeio nele uma necessidade que ele nem achava que tinha. Depois que ele descobre, porra, eu tenho essa necessidade mesmo. Aí eu chego com a solução. Exato. Então, eu fomento a venda. Porque o meu produto não é de prateleira. Os bancos fazem isso com primazia. Quando o cliente vai lá pegar um cheque especial, o gerente fala, ó, você precisa investir, enfia um consórcio nele. Ele compra ali porque tem que comprar. Então, banco não vende consórcio, empurra. Essa é a verdade. Consórcio de prateleira é 20%, 30% da demanda. Ou seja, a cada 100 cotas de consórcio vendida no Brasil, 20 ou 30 são procurados por quem quer comprar. 70, 80 são manipulados com quem vende para descobrir a necessidade. O gerente de banco é esse cara, que ele não entende consórcio. Ele nunca entendeu. Ele é um gerente de banco. Nunca entendeu. Mas ele empurra a cota. Então, a cota. Voltando àquilo que você me instigou aqui na galera dos seminovos, então quando eu contemplo essa galera, o Carlos Eduardo, hoje eu tenho 20 milhões de reais na gaveta de consórcio contemplado no meu grupo. 20 milhões de reais na minha gaveta de consorciado contemplado, que eu tô assim, ó, pro cara comprar. Eu tô assim pro cara comprar. E o cara fala, eu não quero o carro, eu fiz o consórcio por fazer, eu nem sabia que estava contemplado. Agora, se ele receber uma oferta boa, aí ele vai comprar. Quando eu pego essa gaveta, tá? Eu tenho hoje 20 milhões. Amanhã,
eu escuto tudo isso aqui, velho. Eu pego da gaveta, chamo meu gerente de vendas de Nova Seminovos, ó, tá aqui o dinheiro na mão, eu busquei, o cara quer comprar o carro. Já ligou para ele? Já. Mas não quer assim, assim, assim. Bom, por que é que o cara faz um consórcio de carro e não compra o carro e não pega o dinheiro? Tem algum trauma aí no meio que a gente precisa desvendar. Eu preciso dizer que você tem uma mina de ouro e você por que não está usando? Sim. Eu vou para várias possibilidades. Se aí é uma outra história que no outro podcast eu posso te contar isso, como é que a gente vai fomentar essa ideia. Lembrando, viu, Duda, já vamos pedir a autorização do Duda aqui, olha. Tem que trazer o homem aqui mais vezes aqui. Tem que trazer o homem mais vezes aí, porque 2 horinhas, né, David? É pouco. Então, Carlos Eduardo, voltando àquela ideia, não, porque... E só que agora acendeu até uma luz pelo seguinte, quando você fala, né, que você vende as cotas regionais, você tem uma equipe aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí você tem um número X de cartas contempladas. Você tem 3 concessionárias. Você tem na Davi Sarnoff, Antônio Carlos, você tem Antônio Carlos e Cristiano Machado. Pode ser que nessas 3 unidades não tenha o carro que o cara gostaria de levar para casa. E aí ele fica com essa carta na gaveta. Então, tá aí a dica para vocês, pô. Cola no Lino, pô. Olha, conversa com ele. Parece até que eu tô jogando contra a minha galera, que eu tô vendo nos seminovos. Mas não, eu tô instigando todo mundo. Exato, porque hoje é o que você falou mesmo. Você vai atrás daquele cara que não está pensando em comprar consórcio, que não quer comprar consórcio, mas você vende para ele. Talvez o que falta hoje na galera dos seminovos é ir atrás de quem não quer comprar. Porque é muito fácil você pescar naquele rio que tem muito peixe. Né? Vai naquele rio que é difícil pescar. Ali talvez estão os melhores peixes. Por exemplo, aqui agora na TV, a gente está iniciando um trabalho recente, um trabalho novo, que a gente está vendo muito futuro, que é exatamente, a gente pega aquela lista abandonada pelo lojista. Porque o lojista fala assim, Lina, eu já recebo aqui, cara, 50 leads por dia, e eu não dou conta de atender esses 50, imagina os leads de ontem para trás. Aí é que eu não vou atender mesmo, porque o cara não tem tempo. Então, a gente também a gente percebeu isso, falou, cara, então a gente vai atender para eles essa galera que já passou lá, não deu negócio por algum motivo, porque até os que deram negócio, dependendo da quantidade de tempo, a gente está indo também para dar uma lembrança para o cara. Falar, olha, lembrando que você já esteve aqui, já comprou um carro, olha, nós temos um estoque aqui novo, se você quiser trocar o seu, vem que será bem atendido. Então, a gente está fazendo isso. E eu já estou vendo isso com muito futuro, porque quando eu vejo que um cliente me passa uma listagem de 20 mil nomes, fala 20 mil clientes que passaram aqui querendo comprar carro e eu não vendi, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu falei, poxa, vamos buscar esses caras. Então eu tô vendo isso aí já nessa carteira de consórcio que você tem. Legal. Carlos Eduardo, veja bem, olha que coisa interessante. Eu falei ainda há pouco que o planeta Terra está passando por uma transição extraordinária, onde a velocidade dos acontecimentos, o que me intriga e o que me preocupa não é a tecnologia chegando, né? Não são as mudanças chegando. O que me preocupa é a velocidade com que essas mudanças chegam. E quem não se adaptar não vai conseguir acompanhar. Veja, meu caro, veja só. Antigamente a gente precisava de fluxo de loja. Ficava louco, da loja estava cheia, puta, balde vendendo. Isso aí. O comercial que fazia na televisão, em qualquer lugar, até nas próprias redes sociais, antes das vendas online, era para atrair. Vem a loja. Aí fazia acarajé, fazia feijoada, chopp, o diabo 4, botava coisa para as crianças brincarem, para atrair o fluxo da loja. Explosão de vendas pessoais, que fazia o fluxo de loja. Hoje você chega numa loja, você vê todo mundo de cabeça baixa enfiado no computador e sem um pé de pito na loja. A venda sendo feita online. Isso aí. Então mudou. O planeta mudou, a estratégia mudou. E com isso, a gente não está preparado para receber essa mudança com essa velocidade. Por isso que as vendas online, no caso do consórcio, por exemplo, o percentual de conversão de todas as empresas que têm equipe de consórcio online, em média, 1%. Isso é a média nacional. Tem uns caras que explodem 1,5, 1,8, tem uns caras que caem para 0,5, 0,6. Eu estou falando de média. Né? A média de conversão de venda de consórcio online
é de 1%. Então, cada 100 leads tu vende uma cota, cada 1.000 tu vende 10 cotas. Você ainda há pouco falou, pô, eu tenho 20 mil clientes passando aqui, eu não consigo vender. Porque você não está preparado e não tem uma estrutura preparada, sabe? Para atender uma demanda que você, sabe, no Nordeste fala assim, futucou o cão com vara curta e não tem condição de brigar com ele. Então, tu tinha condição de atender 10, você põe um anúncio expandindo que pode atender 1.000. Você tem uma padaria para vender 1.000 pães e você quer atrair 10.000 pessoas. Vai fazer fila e vai dar confusão. Então, você está botando no mercado, né, um anúncio, você está se lançando dizendo aquilo que você não é. Você não tem braço. Se você chega a 10 pessoas, você dá um atendimento humanizado. Chega a 100, tu nem olha. É que, como você falou, de velocidade, e olha como que mudou, né? Mudou. Hoje você atende 100 muito rápido. A IA, ela faz isso. Você cria um agente, né? Você cria um agente de IA, um robozinho ali, que você faz aquele escopo ali das respostas e o robozinho fica trabalhando por você, até o cara tomar a decisão de compra. Se tomar a decisão de compra, você encaminha para o humano e aí o humano toca o barco. Isso é bacana, né? Mas veja só, dos 100, pode ser que de 1% pule para 1,2% ou continue em 1%. O que vai aumentar, sabe o que é? É o número de prospecções, o número de leads. O robô, o humano, dava tratamento a 1.000 leads, o robô vai dar 5.000 a 100.000 leads. Né? Mas na hora de pulverizar, passar pelo funil, pode ser que não saia de 1%. Porque o que está acontecendo? Eu estou fazendo um anúncio com aquilo que vai chegar até um ponto. Ó, esse anúncio é para trazer essa galera até aqui. Daqui para frente, eu tenho que fazer um outro mecanismo para pulverizar e dar esse atendimento. Né? É esse mecanismo, daqui para aqui, daqui para ali. É o que está precisando fazer. O que fazer? Esse podcast não é para fazer, não é para ensinar ninguém, até porque eu não tenho a receita de bolo. Mas eu digo o seguinte, essa mudança que está havendo, as pessoas estão sem saber o que fazer e nem para onde ir. Então é um efeito manada muito grande. Tudo que as redes sociais falam, todo mundo quer seguir. Né? Então, acaba todo mundo seguindo para um lugar só e dá pane, porque não tem como o funil suportar aquelas pessoas. Cada vez o funil vai estreitando mais. Então, o que fazer? Você já percebeu que o seu produto tem uma clientela grande. Na hora que você cutuca lá de vara curta, chega uma enxurrada. Opa, eu já sei que existe. Estou mexendo na casa de abelha, de marimbondo, eu já sei que existe. Eu tenho que fazer com que esse funil traga-me tudo o que eu quero numa capacidade que eu possa atender. Porque o cliente que não compra, ele chegou até mim e daqui ele desistiu, é porque acabou o encantamento aqui. Esse funil no encantamento. Ele não deixou de comprar. Ele vai comprar. A vontade dele não passou, a necessidade dele não passou. Mas o encantamento que eu trouxe ele até aqui, dissipou. É isso aí. É esse meu encantamento que eu tenho que trabalhar. Aí eu te digo, volta a falar, eu sou o dono da empresa, eu estou fazendo o papel do dono da empresa? Ou eu estou fazendo o papel do recepcionista? Ou eu estou fazendo o papel de não sei quem? Se eu estou fazendo o papel do pensador, eu vou saber por que chegou até aqui e daqui por que ele não seguiu. Isso aí. Entendeu? Então é tudo muito... Hoje todo esse planejamento, quando você fala em vendas, né? É tudo muito complexo, né? Tudo, igual a vida. Isso. E assim, aqui, Lino, hoje a gente está tendo aí, né? A gente teve aí foi uma visita agradabilíssima, com um conteúdo de alto nível. Eu vou te replicar os elogios que a gente vai ter aí sobre esse papo que a gente está tendo aqui. Eu estava achando que você estava falando de outra pessoa. Não, estou falando de você mesmo. E a gente vai, como você tem que vir, ele tem que vir aqui gravar mesmo, que é ele que grava a Grande Minas, e a gente vai marcar outros encontros, porque esse aqui eu acho que nós já batemos o recorde, né, o David, de tempo. O nosso recorde acho que era do Gleice com 1h46. Esse aí a gente já passou, porque o assunto é muito bom e aí a gente vai levando. Mas assim, encerrando, gostaria que você deixasse aí uma palavrinha aí final aí, né, até para quem quiser conhecer mais o seu trabalho. Eu sei que você tem um podcast também, né?
Você fala aí o seu Instagram, as suas redes sociais, que a gente vai colocar tudo aqui no Caracteres aqui para você seguir o Lino, né? E é um cara que tem muito conteúdo, né, pessoal? Deu para vocês perceberem aí. E eu quero que você nos dê a honra de voltar outras vezes, porque esse papo foi muito, muito agradável. E se deixasse, a gente fica aqui até amanhã. Olha, porque que legal. O papo é bom e já fica aqui até um convite aqui, viu, Duda? A gente faz um evento aqui em Belo Horizonte, que é o Keep Selling, né? É uma imersão que a gente coloca aí uma média. Os últimos foram mais ou menos 150 empresários dentro de uma sala. Aí a gente traz palestrantes com conteúdo interessante e é um dia extremamente agradável. E olha, está feito o convite aí, o próximo com certeza você vai estar participando com a gente. Meu caro Carlos Eduardo, para mim foi uma lisonja muito grande estar aqui e você reconhecer esse conteúdo que você diz que aconteceu aqui. Foi uma aula. Isso foi um behaviorismo. Na psicologia, dentro da psicologia tem um segmento, né, que se chama-se behaviorismo. Behaviorismo significa comportamento. O Skinner foi um dos pais do behaviorismo radical. O que mais é o behaviorismo do que comportamento? Estímulo e resposta. Behaviorismo. Comportamental. Estímulo e resposta. Se você viu tudo isso em mim, é porque você me estimulou. E eu respondi o teu estímulo e que você respondeu ao meu me estimulando outra vez. Um estimulando o outro. Então, se tudo foi bom assim como você falou, então o crédito é de nós dois. Eu diria que é 50% meu, 50% seu. Eu sou um cara, eu assisto muito podcast, muito. Eu gosto de podcast. Tem dia que eu emendo 2 podcasts, assim, um atrás do outro, de 1h30, 1h40, 2 horas. Porque tem conteúdo que segura a gente. Por exemplo, aqui eu tô te escutando, eu tô curtindo o podcast ao vivo. E eu tenho certeza que o conteúdo foi muito bom. Que legal. E só te agradecer o Duda aí, que é um grande amigo aí de longas datas, Duda, meu guru. Grandes viagens. É um cara também de televisão, né, que tem uma bagagem muito grande. E olha, foi um prazerzão mesmo estar com vocês aqui. Obrigado, cara. Então, para vocês que estão aqui nos prestigiando, tanto nos ouvindo quanto nos assistindo e também nos seguindo, o meu Instagram é Ailson Lino. Se você puder e quiser ser meu amigo, eu vou ficar com muita alegria, muito satisfeito em tê-lo como o meu amigo, porque amizade é tudo na vida. Eu quero ter 1 milhão de amigos. O nosso podcast no YouTube da Band é Ailson Lino Convida. Você vai ver lá muitas entrevistas assim como essa que o Carlos Eduardo está fazendo aqui comigo, com muitos assuntos. Histórias contadas por quem protagonizou a própria história. Contada por quem fez a própria história. Lá tem cientistas, tem médicos, tem enfermeiros, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem artistas, tem cantores, todos os níveis de informação no nosso podcast, tá? Então eu quero agradecer muito a você, agradecer a toda a equipe que está aqui, né? Nós dois estamos aqui, mas por trás de nós temos aqui, ó, os bastidores, exatamente, que é essa galera que faz. É isso aí. Essa galera que faz. É isso aí. Então eu vou aproveitar e deixar essa mensagem para você. O importante é você reconhecer as pessoas que dobram os seus paraquedas, para que o seu voo seja um voo tranquilo e preciso, tá? É muito importante você valorizar o seu entorno e saber que tudo que está acontecendo com você é resposta daquilo que você jogou para o universo, qualquer que seja. E tudo que está acontecendo, se é bom ou não tão bom na tua ótica, é passageiro, tá? É passageiro, tudo vai passar. A roda gigante da vida não para. Se você está embaixo, fica tranquilo que logo, logo você vai subir. Usufrua da subida, crie, legue, para que sua descida seja mais tranquila. E a vida é uma constante, subidas e descidas. E nisso você vai legando, como o Carl Gustav Jung falou, é o processo de individuação do sujeito. Até que você vai se individuar, individuação não de individualidade seu maior, mas do próprio reconhecimento superior. Ou seja, uma catarse espetacular e constante na sua vida em busca do processo de individuação, de autoconhecimento. Não tenha medo de nada, não fuja da raia e continue fazendo, legando, acreditando.
Acredite em você. O seu entusiasmo vem de dentro para fora, tá? Joga para fora tudo o que você sente. Siga o teu coração, fé, cuide do processo para acompanhar a evolução da Terra. O processo é importante demais, mas não se deixe levar por vaidade. Quanto mais simples, mais forte. E seja feliz como propaganda de refrigerantes. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você também, meu querido, e a toda a galera que está aqui junto conosco. Bom demais. Então eu vou aproveitar aqui, viu, o Duda? Eu tô vendo que o homem é um intelectual também, né? Então, Oswaldo, pega o meu livro ali, ó. Tem um livro ali que eu vou dar para ele de presente. Oh, que legal! Pega aí. Porque esse livro aí, ele tem mais de 800 páginas. Opa. Então, é pro cara... O cara tem que chegar nesse nível ali para ter interesse, Duda, em ler esse livro. Esse livro aqui, eu sou coautor. Mentes Brilhantes do Setor Automotivo. Que legal. A Silvana lá, a doutora Silvana, me convidou para me escrever um parágrafo desse livro. E você vê que é quase uma bíblia, né? Olha o tamanho. Maravilha. E aqui dentro tem diversas personalidades da indústria automotiva. Que legal. Aqui tem o presidente da Anfávia, o Márcio escreveu, tem o presidente da Fenalto, o presidente da Fenabrave, e o Carlos Eduardo. Que para mim é o mais importante, é tangível, tá aqui, ó. Na página 77, você vai ver o meu capítulo aqui, onde eu conto a minha história, né? E tá aqui presente para você. E coincidentemente é na página 77, né? Perdoe 7 vezes, 70 vezes, 7.000 vezes, aí, 7 dias, 7 dias na semana. É o número da sorte. 7 foi a criação do universo, esse 7 é forte, isso hein, cara? E não é coincidência. Não existe coincidência, tá? Nunca é coincidência. É retorno daquilo que você protagonizou e voltou para ti, tá? Isso aí. Não existe coincidência. Obrigado, Tá Mentes certo. Brilhantes do Setor Automotivo. Isso. Que legal. Muito obrigado. Beleza. Obrigado. Pessoal, por hoje foi só. Espero aí que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com seus clientes, compartilhe com seus colaboradores, né? E olha, semana que vem, novo episódio aí do Keep Selling para você. E olha, não esqueça aí de ativar o sininho aí, deixar um like aí pra gente, tá? Que toda semana a gente tá aqui com um convidado novo para trazer um conteúdo legal para vocês. Até a próxima.